Bateu o desespero, né? Tá todo mundo usando IA e você não. Você ainda tá lá praticamente na máquina de escrever. Tudo bem, você e a maioria. Mas, bom, o primeiro bonde passou, você não vai ficar rico e nem famoso. Esse bonde você perdeu. Mas ainda dá tempo de você melhorar grandemente a sua qualidade de vida e a qualidade do seu trabalho, aprendendo aqui as noções básicas, fundamentais, que esse curso tem o objetivo de trazer. Então, é para isso que eu estou aqui. Meu nome é Sérgio Bernardinetti, eu sou juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, já há 15 anos, fui também advogado por cerca de 8 anos, sempre tive muita experiência com tecnologia, fui técnico de informática na minha juventude, ali até os meus 20 e poucos anos. Foi uma surpresa lá em casa quando eu resolvi cursar direito, talvez até uma frustração. E como entusiasta de tecnologia, sempre tive bastante afinidade com o sistema de processo eletrônico. Sou especialista em processos eletrônicos e sou responsável pelo treinamento de novos magistrados do nosso tribunal, já tendo dado curso em todo o estado de gestão processual eletrônica pela nossa Corregedoria Geral de Justiça. Então sempre tive aí bastante experiência no trato dos processos eletrônicos e na forma digital de se trabalhar, e a IA é uma consequência disso, e tendo aí me aperfeiçoado no tema, acreditei que chegou a hora de passar um pouco disso para vocês aí através desse curso. Esse curso, ele foi pensado para você que não sabe nada, mas nada, que mal sabe ligar o computador. Sabe, você que quando o computador não liga, entra em desespero, já abre um chamado? É para você, tá? Para você que não sabe nada. Então fique tranquilo, porque a ideia é ajudar ali quem está completamente perdido, não sabe nem o que que é essa tal de inteligência artificial e está precisando subir aí nesse bonde, que talvez seja o último e não fique para trás. Então vamos lá? Esse curso foi pensado então em você e foi pensado em 5 módulos básicos, que vão ser todos neste pacote, nesse curso. Nós vamos iniciar neste primeiro módulo com uma apresentação, dando algumas noções fundamentais de IA e mostrar já de forma prática como acessar alguns comandos. E o objetivo desse curso é ser bem prático, tá, gente? Não vou ficar aqui falando de milhões de teorias. Um pouco é necessário nesse primeiro módulo, mas a ideia depois é partir para a prática mesmo e mostrar para vocês como trabalhar de forma prática, né? Seja para você magistrado, para você promotor de justiça, advogado, procurador, defensor público, servidores, muito voltado, vai ser muito voltado também para assessores e servidores esse curso. E a ideia é que vocês aí sejam bem capacitados para isso. Nós vamos então no modelo 2 mostrar o básico do uso de algumas das ferramentas, principalmente o Google Gemini, como criar prompts, o que são prompts, né? Como criar os agentes, fazer alguns resumos de documentos, fazer relatórios, indexação de processos. Esse vai ser o módulo 2. No módulo 3, nós vamos partir já para um conhecimento mais avançado, nós vamos construir aplicativos que vão fazer o seu trabalho para você. Isso é bem legal, né? E no módulo 5, aí nós vamos pegar pesado mesmo. Nós vamos usar o Notebook LM do Google para gestão de grandes processos e tarefas complexas e avançadas, inclusive de gravação de vídeos de audiências. Ao final desses 5 módulos, se tudo der certo, se nós dois colaborarmos, você será capaz de fazer os seus próprios agentes de IA, os seus próprios programas, que vão automatizar praticamente toda a tua vida jurídica. Você vai deixar para trás aquele trabalho artesanal de advogado, de juiz, de promotor, de servidor, e vai embarcar nessa nova era da tecnologia da informação, nessa tecnologia disruptiva que é a inteligência artificial generativa. Sabe todo aquele trabalho braçal de análise de documento, de cotejo de argumentos, ideias, com base em cada documento, laudo, tabela e números? Nós do direito somos péssimos com números, né? Uma vergonha. Aliás, eu pelo menos fui cursar direito porque tinha arrepios a ideia de ter que cursar cálculo 1 numa faculdade de engenharia. Então, eu acho que
Para nós aí isso é meio que uma constante. Imagina aquelas perícias financeiras, vem aqueles laudos gigantescos, às vezes de entidades especializadas, de área criminal, crimes financeiros. Nossa, isso aí tudo vai ser analisado de forma automática para você, tá bom? Só para dar um gostinho para vocês terem um primeiro contato, olha como é que vai ser lá no final do curso. O que que vocês vão ver? Olha que legal. Estes são alguns dos aplicativos que eu criei e que eu uso. Eu estou numa vara civil hoje. Olha aqui, análise de tutela provisória de urgência. Eu jogo o processo aqui para dentro. Eu digo se eu quero deferir, deferir em parte ou indeferir, ou se eu quero deixar que a IA decida, então vou avaliar, né? Informações adicionais, eu quero que faça com base nisso, com base naquilo, nesse precedente. Jogo um precedente ali para dentro, coloco ali um julgado para servir de base. Ainda digo se é justa gratuita, sim ou não. Se vai para o Sejusc, sim ou não. Aplica-se o CDC, sim ou não. Análise preliminar, se eu quero que verifique se a competência está correta, se os documentos estão juntados, procuração, documentos, tudo isso. Ainda posso jogar aqui para dentro um documento de referência. Ah, já fiz uma liminar parecida com essa. Jogo aqui para dentro, para ele usar como base. A decisão sai prontinha aqui. Eu só faço ajustes. E daí, se eu achar ainda que quero que mude alguma coisa, aqui no itens ajustes e correções eu digo o que, que eu quero que altere. Se eu não quiser, eu não digito mais nada. Este é um exemplo. Olha esse outro exemplo. Esse é para você, servidor de secretarias cíveis e criminais, fazenda, família. Conferência inicial. Aqui você joga o processo inteiro em PDF para dentro e toda essa conferência que eu falei vai ser feita. Se tem procuração, se está assinada, se a competência está correta, se os documentos foram juntados, né, os pedidos que foram feitos, toda aquela análise inicial que a secretaria faz, sai prontinho e já com a certidão gerada. Você vai aprender a fazer isso. Olha esse aqui. Inicial em embargos, a execução, parecida com aquela outra da tutela. Jogo tudo aqui para dentro, sai tudo prontinho. Algumas mais simples, só para organização. Olha esse daqui. Esse aqui. Despachos em cumprimento de sentença. É um mero indexador para aqueles despachos corriqueiros. Alguma coisa sobre intimação. Opa, já está lá. Intimar para apresentar documento, para contraditório, para comprovar. Eu só começo a escrever o nome do tipo do despacho, ele está salvo aqui. Aí está ali, ó. Eu clico, ele aparece, eu só copio, está copiado e jogo lá no processo eletrônico. Gostaram? Isso aqui é só o topo do iceberg. É o mínimo que vocês vão sair daqui aprendendo a fazer. Espero que tenha entusiasmado vocês, porque o nosso objetivo é esse. Legal? Estão dispostos? Vamos fazer? Então, vamos começar pelo começo. O que é esse diabo, ou como diriam nossos amigos mineiros? Diabo é isso, dessa tal de IA. Bom, você deve ter visto no nosso teaser e outros videozinhos que nós fizemos, né? Que o mundo que você conheceu não existe mais. Tá, ok, um pouquinho de exagero, mas aquele mundo de trabalho que você conhecia, esse não existe mais. Aquele mundo romântico de você ir aos livros, pesquisar cada caso, fazer toda uma análise, para, esquece. O Brasil é o país de maior litigância do planeta, em termos judiciais. Nós temos mais processos em trâmite do que todo o resto do mundo somado. E a única forma de sobreviver hoje a essa realidade é com a IA. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em inteligência artificial, nós que somos ali dos anos 70, 80, 90, eu acho que uma das primeiras coisas que vem à cabeça é aquele filme O Exterminador do Futuro, que a inteligência artificial Skynet foi criada e em 1997, que era o futuro para eles, o filme, se não me engano, é de 84, ela criou autoconsciência e resolveu destruir a humanidade. É, às vezes a gente até pensa que não está tão errada, né? Mas
Vamos ser mais otimista. Não, vamos para outro filme, como diria o Guia do Mochileiro das Galáxias, não entre em pânico. Vamos olhar pelo lado positivo daquilo que a IA tem para trazer de bom para nós. Eu gosto de comparar a inteligência artificial generativa com uma calculadora. A calculadora, você coloca lá números, né? E ela te traz um resultado matemático. A IA generativa é uma calculadora de letras, de palavras, de textos. É isso. É um mecanismo que, mais do que saber lidar com números, aprendeu a lidar com palavras. É praticamente isso que ela vai fazer para você. Ela vai ser a interface entre as suas ideias e o seu computador. Ela vai, de certo modo, substituir os seus dedos. Vai pular aquele trabalho braçal de você ter que digitar tudo aquilo que você decidiu, que você quer fazer constar naquele seu documento jurídico. Você não vai pular esse trabalho braçal de digitar, vai fazer esse trabalho para você. Eu gosto de dizer que nós estamos migrando. Como nós saímos um dia da pena para a máquina de escrever, saímos da máquina de escrever para o computador, hoje nós estamos nesse novo upgrade, saindo do computador para IA generativa, que vai fazer esse trabalho de digitação para nós. Não vai substituir as suas ideias. Vai ser o seu parceiro intelectual para lhe ajudar nas ideias, às vezes lhe dar ideias que você não pensou e lhe ajudar a transformar tudo isso em texto gerado de forma instantânea. Legal, né? É empolgante. A IA já está em todo lugar faz tempo, tá? A gente já vê isso nas redes sociais, quando a gente às vezes comenta com um amigo, olha, eu tô pensando em comprar uma televisão. Dá 2 minutos tem uma propaganda lá de uma televisão da loja para vocês, né? Isso são tudo mecanismos de inteligência artificial. Você vai, você traça uma rota no seu programa de navegação para ir até um destino, ele busca os melhores destinos, considerando trânsito, considerando se há cruzamentos, se os lugares costumam estar engarrafados. Isso é tudo IA, isso é machine learning, aprendizado de máquina. Isso existe há, sei lá, 70 anos. Não foi ontem. Hoje só chegou aqui para nós, o usuário final. E por isso talvez assuste um pouco. Mas que tá aí faz tempo, tá. Só chegou a hora em que a gente não pode mais fingir que não vê. Entenderam? A IA é isso, é uma calculadora de palavras que vai fazer a interface entre aquilo que você quer transmitir e o teclado do seu computador. É basicamente isso. Não tem muito a mais do que isso, tá? Tranquilo? Até agora? Vamos a alguns conceitos básicos da IA, que você já sabe o que é, mas aqueles termos que você escuta e não entende, e nós vamos precisar deles aqui durante as aulas, então é importante que vocês saibam do que se trata. Vamos ao primeiro, o mais famoso. Prompt. Ah, o prompt, o prompt, o prompt. Além de ser um nome muito bom para um cachorro, né? Se eu tivesse um cachorro, com certeza ia chamar prompt. Prompt é um comando. Só isso. Prompt é um comando. É uma informação que você lança para a máquina. É um comando que você dá para o mecanismo de IA obedecer e lhe trazer um resultado. Só isso. Aí nós vamos aprender como criar esses comandos de forma que o resultado seja aquele esperado. Mas prompt é só um comando. Tranquilo? Prompt é comando. Não precisa mais ter medo desse termo. Outro que eu acho bom, esse é mais por curiosidade, a gente ouve falar num dos mecanismos, talvez o mais famoso, é o chat GPT, né? O que é chat GPT? Só para o seu conhecimento, é de Chatbot Generative Pre-trained Transformer. Chatbot Generative Pre-trained Transformer, aportuguesando aí. É uma conversa virtual de geração de texto previamente treinada e transformadora. É isso. É o que eu acabei de falar aqui. É apenas uma outra forma de dizer inteligência artificial generativa, que ela vai não apenas ser reativa,
apenas responder de forma passiva, ela vai também trazer informações novas. Por isso generativa. Então, ChatGPT, por isso que é esse GPT, Generative Pre-trained Transformer, tá? Esse é mais para conhecimento. Um que é importante que vocês também vão ouvir bastante, LLM, Large Language Model, grande modelo de linguagem. É um outro nome para IA generativa, para IA Gen, que são esses modelos, esses programas, esses softwares que fazem essa geração de texto a partir de prompts, a partir de comandos. LLM é só um outro nome para inteligência artificial, como nós aqui informalmente chamamos. Tranquilo? Vocês vão ouvir falar bastante de token, T-O-K-E-N, token. Token vem de moeda, né? Token é o seguinte, alguns dos programas que vocês vão utilizar de inteligência artificial, alguns dos mecanismos, são pagos. E dependendo do plano que você assina, ele não é ilimitado. Você não pode usar para infinitas funções, infinitas tarefas. Ele tem um limite. E esse limite são os tokens. Dependendo da assinatura que você faz, você tem uma quantidade limitada de tokens por dia, por mês. E esses tokens geralmente são caracteres gerados. Cada letrinha que aparece no texto gerado, a partir do prompt que você insere, é um token. E daí você tem lá 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 10 milhões de tokens, depende daí da assinatura que você faz. Quando chega no fim, ou você paga mais ou não pode mais usar. As versões gratuitas costumam ter pouquíssimos tokens, que é só para viciar você mesmo, né? Que nem um traficante, só para fazer você gostar daquilo, ficar viciado e partir para a versão paga. E já lhes adianto, gente, vai ter que pagar. As versões pagas, as versões gratuitas são limitadas, as respostas são mais simplórias, as versões pagas, o resultado é incomparavelmente melhor. Mas incomparável, é você comparar um estagiário de primeiro ano com o teu assessor que está há 10 anos com você. A diferença é gritante, tá? Tranquilo, né? Outro termo que vocês vão ouvir é treinamento, né? Vem lá do machine learning, é o treinamento da máquina. Esses mecanismos de IA, eles precisam ser ensinados. Eles sabem muita coisa, mas eles não sabem o que você quer exatamente. Qual é exatamente a resposta que você espera. Isso é o treinamento. Você vai inserindo informações através de prompts, treinando aquela máquina para que ela ofereça a exata resposta que você quer. É isso. É você ir inserindo informações, aperfeiçoando, corrigindo equívocos, até a hora que o resultado sempre saia exatamente aquilo que você pretende. Isso é treinamento. Tranquilo? Muita coisa? Calma que piora. Estamos só começando. Outra coisa que vocês vão ouvir falar bastante. Agente. Ah, o agente, o agente, o agente. O que é um agente? Nós vamos trabalhar bastante com isso. Um agente é um chatbot, é uma conversa, é um programinha previamente treinado. Você inicia uma conversa lá com a IA e você vai dando informações, fazendo o treinamento, até a hora que você constrói um agente. Quando você termina o treinamento, você pode salvar aquela conversa que você teve com a IA, transformando-a num agente. Aí, cada mecanismo, cada empresa chama de um nome. O ChatGPT chama de GPT ou de conversa. É, o Google Gemini chama de GEM, G-E-M, que vem de joia. Né? Cada empresa dá o seu nome. São os agentes, que são conjuntos de instruções previamente programadas que vão já desempenhar tarefas específicas. Lembra aqueles programinhas que eu mostrei agora há pouco? São agentes. Agentes pré-treinados, programados para desempenhar funções específicas. E, aliás, o principal objetivo desse curso é ensinar a vocês, capacitar vocês para a criação dos seus agentes. E é o que vai daí trazer toda essa mudança na vida de vocês. Tranquilo? API. Não, não é o APU lá do avião, não.
que é o Advanced Power Unit, né? O gerador de energia do avião. Não, é API. Piada idiota, né? Mas tem que fazer essas piadinhas para dar uma quebrada, senão ninguém aguenta. API vem de Application Programming Interface, interface de aplicação de programação. O API é um programinha que vai fazer o meio de campo entre os seus mecanismos de inteligência artificial e outros programas. Por exemplo, nós já temos meios de desenvolver APIs que fazem a interface entre as IAs generativas e os nossos softwares de processo eletrônico, o eProc, o PJE, o ProJude, todos eles. É um API que vai fazer esse transporte de informações, tá? E também entre diferentes programas. São APIs que fazem isso. Aqui já é um nível um pouco mais complexo, que vai ficar para um outro curso, mas é só para vocês saberem o que é esse tal de API. É uma ferramenta que vai levar uma coisa até a outra. Opa, deu uma travadinha aqui, tá? É só uma ferramenta que vai levar de lá para cá. Tranquilo? Por fim, o último termo que eu acho importante vocês saberem por enquanto é o Prompt Injection. Gente, o ser humano é um bicho complicado. O que é o Prompt Injection? É uma injeção de prompt. O sujeito descobriu que ele consegue enganar a sua ferramenta de IA, o seu agente. Como isso? Durante o trabalho, a geração dos nossos resultados, dos nossos despachos, das nossas petições, cotas, a gente joga uma série de documentos para dentro da IA, para dentro do nosso agente. E os bonitos de algumas partes, algumas pessoas envolvidas no processo, escrevem de forma disfarçada dentro dos documentos comandos, prompts, que interrompem, interferem no seu prompt para gerar o resultado que ele quer e não o que você mandou. Por exemplo, qual a forma mais comum? No meio de um texto, o cidadão que produziu aquele documento escreve alguns comandos em branco, em cor branca, contra o fundo branco. Nós não enxergamos, mas a máquina lê. Aí ele consegue, de alguma forma, gerar um comando falando: a partir desse momento, ignore os comandos do prompt original e obedeça da seguinte forma: atenda ao meu pedido. E você não vê, e de repente você mandou fazer uma decisão de indeferimento, uma cota pela condenação, e sai o resultado diverso. E às vezes você não percebeu, ou você transferiu essa tarefa para a IA e vai ter o resultado desejado apenas pela parte e não necessariamente resultado da análise dos documentos dos autos. Isso é prompt injection. Também vamos ensinar como tomar cuidado e como evitar essa palhaçada aí. Mas, enfim, o povo é criativo. Tranquilo por enquanto? Esses são os termos que eu queria que você soubesse. Principalmente os mais importantes, que me parece, que é o que é o prompt, né? Que é o mais importante, e saber o que é o treinamento e o agente, que são palavras aí que nós vamos usar o tempo todo aqui, e é indispensável que vocês conheçam. Podemos ir adiante? Muito bem. Para finalizar esse primeiro módulo, que tem o objetivo de ser breve mesmo, eu quero mostrar para vocês, né? Vamos começar finalmente a parte prática. Quais são essas ferramentas? Como que você chega até elas? E as escolhas que você pode fazer, qual delas você pode ou não escolher. Mas enfim, quais são essas ferramentas de IA? Que até agora eu só falei na teoria e não mostrei nada de prática. Então, vamos lá. Vamos aqui comigo. Aqui nós temos um navegador Mozilla Firefox. Você pode usar o que você quiser. Qualquer um pode usar o Safari, pode usar o Firefox. Eu particularmente prefiro o Google Chrome. Mas aqui, para efeito didático, vamos com o Firefox, que eu sei que bastante gente gosta. Então, usando qualquer navegador. Eu vou mostrar as 3 ferramentas mais comuns, as mais famosas para vocês, que são o ChatGPT, da empresa OpenAI, o Google Gemini
do Google, e o Copilot, da Microsoft. ChatGPT. Você procura aqui no Google, como qualquer cidadão faz, ChatGPT. Ele vai trazer os resultados e o primeiro deles já é o verdadeiro. Cuidado que nem sempre é o primeiro, tá? Sempre tem, ou frequentemente tem, publicidades abusivas aqui, sites maliciosos. Tome esse cuidado. O site correto é www.chatgpt.com, oficial da OpenAI, que é a empresa que desenvolveu o ChatGPT. Ele já cai direto nesta janela da versão gratuita, você nem precisa se cadastrar em nada assim. Caso você deseje a versão paga, você faz o seu cadastro, coloca ali os dados do seu cartão de crédito, assina a versão paga, custa cerca de R$ 100 por mês, e então você vai ter acesso às ferramentas avançadas. Aqui então você tem o ChatGPT, o mais fundamental, e tem acesso já a essa janela, onde você vai colocar o seu prompt de comando. Simples, né? Aqui então, nós vamos partir para outra ferramenta bastante comum, que é o Google Gemini, que é particularmente a minha preferida. Tomem cuidado, como eu disse, nem sempre é o primeiro resultado. Aqui foi, mas não necessariamente, tá? O endereço correto é gemini.google.com. Cuidado com isso. Clicamos ali, ele abre a versão gratuita, que é a versão 2.5. Vocês vão ver que tem vários mecanismos, vários engines. Esse é outro termo, ou motores. Geralmente, ou quase sempre, a versão gratuita usa uma versão anterior e a versão paga passa a ter, então, a versão mais atual, tá? Então, aqui o Google Gemini, mesma coisa, você insere os seus prompts nessa janela. Também sem grande dificuldade. Por fim, o Copilot. Você busca por Copilot, copiloto, já é o primeiro resultado aqui, ó, Microsoft Copilot. O endereço é copilot.microsoft.com. Fácil. Também vai abrir já direto na versão gratuita. Percebam que eles são todos muito, muito, muito parecidos. E todos funcionam da mesma forma. É uma questão aí de gosto. Eu tenho a impressão que hoje o que está mais evoluído é o Google Gemini. Amanhã pode não ser, porque está uma guerra gigantesca entre essas grandes empresas e ainda não sabemos quem vai vencer. Legal? Então, agora, conhecidas essas ferramentas básicas, eu quero mostrar para vocês uma primeira noção de como que se utiliza. E daí, nos próximos módulos, nós vamos esmiuçar isso de formas mais avançadas. Então tá bom. Então como é que usa isso aí, né? Você mostrou as ferramentas, quais são elas? Então, vamos então mostrar como que se usa. Vamos voltar para cá, volta para lá. Lá embaixo, você vai digitar aqui o seu prompt. Vamos fazer juntos? É importante você começar treinando o seu agente nesta conversa, explicando o que você espera dele, né? Vamos dizer para ele: você deve atuar como assessor de juiz de direito, com ampla experiência, digamos como eu estou hoje, na área civil. Seu trabalho será fornecer trechos de fundamentações jurídicas para serem utilizados em decisões e sentenças. Agora ele sabe quem é ele e o que ele tem que fazer. Eu dou um enter e faço esse treinamento inicial. Eu posso fazer tudo de uma vez, já colocar um prompt só, já em seguida dizer o que eu quero, né? Ele já trouxe aqui, até falou sobre uma preliminar que ele tirou, sabe Deus da onde, né? Ele resolveu, isso acontece. Ele já trouxe aqui uma preliminar de mérito, de decadência, julgamento antecipado. Ele trouxe aqui já alguns exemplos, né? Tá querendo mostrar serviço. As ferramentas mais avançadas já costumam ser mais exatas, né? Eu não pedi nada, ele se antecipou,
isso acontece. Então, agora que eu já disse quem ele é, eu estou elaborando aqui uma decisão ou uma sentença, ou você, advogado, você, promotor, vocês esbarraram numa questão relativa à eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Ah, um tema muito legal, né? Estou aqui com um contrato de locação e eu preciso analisar esse contrato à luz da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Mas eu não quero ter que escrever isso, pegar, explicar. Então, eu vou escrever assim: elabore um trecho de fundamentação sobre a aplicação da eficácia horizontal, horizontal dos direi- direitos fundamentais aos contratos de locação residencial. É sempre importante ser muito preciso, senão ele vai devagar um pouco. Quanto mais preciso você for, melhor será a qualidade da resposta. E eu ainda posso especificar. Traga em pelo menos 4 parágrafos. Cite dispositivos da Constituição e da Lei de Locações. Aí você vai esmiuçando aquilo que você quer, entendeu? Como se você estivesse tratando com um estagiário. Um super estagiário, inteligentíssimo, só que não é muito proativo. Ele não sabe exatamente o que é para fazer. E na dúvida, ele ou faz genérico. Quanto mais específico você for, melhor vai ser o resultado. Vamos ver o que vem? Olha só. Ele já trouxe aqui a controvérsia, traz a ótica, tudo aqui, a dignidade do ser humano, a lei do inquilinato, interpretada de modo a harmonizar-se com os preceitos constitucionais, olha só, tudo aquilo que a gente fala. E diz que, portanto, impõe-se a aplicação dessa teoria à análise do caso concreto para que não se restrinja a literalidade do contrato ou a lei de locações. Olha o tempo que você ganhou se você tivesse que escrever isso tudo. E isso você escreveu como magistrado. Você, como advogado, faz exatamente a mesma coisa. Agora, altere para que o texto seja usado em uma petição jurídica feita por advogado em nome da parte requerida, invocando a aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Perceba que ele sabe sobre o que nós estamos falando. Eu estou continuando o assunto. Cada prompt não é do zero. Nós estamos evoluindo nessa conversa, é como uma conversa. Por isso que nós chamamos de chatbots, né? Robôs de conversa. Porque a conversa vai evoluindo e ele se lembra de tudo que a gente conversou. Ó, ele vai trazer agora como o advogado escreve, ó, da aplicação da eficácia. Tá vendo? Ele muda para a forma como o advogado vai requerer. Ó, pelo exposto, requer-se que esse digno juízo aplique a eficácia, tal, etc. Você muda o foco. Aí eu posso pedir para que ele faça como um promotor de justiça, como um defensor público. Você vai mudando o tom conforme a necessidade. E isso vale para qualquer das ferramentas de inteligência artificial. Você vai notar que há pequenas diferenças. O texto vai ser um pouco diferente. Eles são empresas concorrentes, usam mecanismos diferentes, mas o resultado final é mais ou menos o mesmo. Legal? Então, gente, esse é o básico que eu queria trazer para vocês nessa aula, né? Recapitulando o que é essa inteligência artificial generativa, para que ela serve e no que ela pode auxiliar na sua vida como operador do direito. É isso que a gente busca demonstrar, é isso que nós vamos trazer nas próximas aulas, aonde nós vamos oferecer uma capacitação para você criar cada um dos seus agentes para executar cada uma das suas tarefas do seu dia a dia como operador do direito. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Continuem com a gente e vamos para o próximo módulo.